pessoal, Fernanda, professora do Povo, e como eu prometi para vocês, nós vamos resolver as questões da plataforma Moodle. Vamos começar primeiro na etapa 6, né, que era punção venosa. Poderia perguntar muita coisa, mas eu deixei uma questão aberta. E também eu notei que as respostas que vocês já deram ali, todas estão bem de acordo com o que foi solicitado, que era qual a importância da técnica para você exercer ali os procedimentos da profissão. Gente, isso é uma resposta bem óbvia, né? Então, você conhecendo a técnica, evita alguns erros, você vai exercer o procedimento com mais exatidão. Então, toda resposta que tiver mais ou menos de acordo com isso, tá correta. É uma pergunta aberta, né, para vocês desenvolverem isso, para vocês darem a devida atenção que a técnica bem feita pode fazer na sua diferença como um bom profissional. Bem, pessoal, agora a gente vai para a próxima etapa, que era a oxigenoterapia. E aqui está a questão do Moodle, a primeira questão. Não sei como que saiu para vocês, que eu coloquei para misturar as questões, mas dá para vocês entenderem o gabarito, tá bom? Eu não sei se ficou clara para vocês as imagens, que essas imagens às vezes ficam com a resolução meio ruim, aí a gente pode fazer um pouco de confusão aí. Mas essa primeira aqui seria a cânula nasal. Essa segunda é uma máscara com reservatório, então, né, bem óbvio, máscara de reservatório. Essa última aqui ficou bem complicadinha, que é esse tanto de pino colorido com uma máscara, parecendo a máscara anterior de reservatório, só que quando tem esses pininhos aqui, junto com esse compartimento todo aqui, aí já é a máscara de Venturi. É claro, se vocês estivessem na prática, visualizando, tocando esses materiais, o aprendizado vai ser bem melhor, mas não vamos entrar nesse mérito agora, né? É o que temos para hoje. Essa próxima questão aqui, em relação às técnicas de administração do oxigênio, no caso, né, que a gente está vendo a oxigenoterapia. Julgue as afirmações a seguir. Primeiro, para a administração de inalador em pó, deve agitar o inalador vigorosamente 5 ou 6 vezes e inserir o inalador dentro da extremidade do espaçador. Gente, para vocês que não viram como que é que monta, que faz a técnica, fica muito complicado vocês visualizarem isso. Mas essa primeira aí está errada, tá? Número 2. O uso de inalador com e sem espaçador, o paciente deve inalar pela boca de 3 a 5 segundos enquanto o frasco é pressionado completamente. Essa seria a verdadeira. Então, a 2 ela exclui a possibilidade da 1 ser correta. Número 3. Se tiver que inalar mais de uma vez, deve esperar pelo menos de 20 a 30 segundos entre as inalações da mesma medicação. E de 2 a 5 minutos entre as inalações de medicação diferentes ou como for prescrito. Essa 3 também está correta. Como eu disse para vocês, como vocês não estão vendo isso na prática, não brincaram ainda com os bonecos, né, de montar ali esse equipamento de oxigênio, fazer medicação via inalatória, fica muito complicado mesmo vocês imaginarem essa situação e responder corretamente. Mas aqui, gente, seria a 2 e a 3 estão corretas. Vamos para a próxima. Bem, os medicamentos administrados por inalação pela boca devem ser atomizados em partículas menores do que os administrados por via oftalmológica. Falso, né, gente? Porque, isso já dá para a gente inferir, né? Os medicamentos oftalmológicos, se eles tiverem partículas, eles podem até estar irritando ali mais aquela região. E pela boca, a possibilidade de você inalar, né, atomizar essas partículas maiores é bem mais tranquilo. Então, a gente vai até pela questão da fisiologia mesmo. Pela boca é muito mais suave partículas maiores que pela via oftalmológica. Então, essa questão aqui, gente, seria falsa, tá? A oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio a uma concentração de pressão superior à encontrada na atmosfera. Guarde essa informação, que ela vai aparecer novamente.
É necessário que o técnico de enfermagem compreenda que essa técnica deverá ser realizada de acordo com o conhecimento dos itens citados, exceto... Então, a gente tem 4 assertivas aqui embaixo. Uma não tá legal, uma tá meio errada. Vamos ver qual que será. Bem, letra A, oxigenoterapia corrige a hipoxemia e diminui o trabalho respiratório. Tá legal, mas vamos ver mais? Na oxigenoterapia, a enfermagem deverá observar o fluxo de oxigênio fornecido de acordo com a avaliação prévia de exame físico, sinais vitais e da monitorização dos gases arteriais e oxímetros. Tá bem legal, né, essa? Acho que ela não tá errada. Vamos ver as outras. Os sistemas de administração de oxigênio são tradicionalmente divididos em sistemas de baixo e alto fluxo. Sim, isso está lá no material teórico para vocês. Não precisa de uma prática para vocês inferirem que está correto. Letra D. A oxigenoterapia é indicada como tentativa de correção da hipoxemia. Até aqui está ok. Quando a pressão de oxigênio arterial está em níveis entre 80 e 100 miligramas de mercúrio. Então, gente, essa letra D aqui que está incorreta. Essa daqui está falsa. Por quê? Porque a oxigenoterapia indicada, agora com esse Covid, né, gente? Todo mundo sabe. Se não sabe, vai saber agora. Abaixo de 80 miligramas de mercúrio, tá? Então, entre 80 e 100 é o nível desejado. Abaixo de 80 entra com a oxigenoterapia. Então, a letra D seria a exceção dessa assertiva aqui. A oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio numa concentração de pressão superior à encontrada na atmosfera ambiental, 21%. E aí, gente, lembra que eu falei para vocês guardarem essa informação? Para corrigir e atenuar a deficiência de oxigênio ou hipóxia, aplicado tanto em situações clínicas agudas quanto crônicas. Gente, o que tem de errado nessa afirmativa aqui? Nada, ela é verdadeira, tá, gente? Então, é isso mesmo. Você administra o oxigênio em uma pressão superior à da atmosfera. Por quê? Porque se a pessoa está com dificuldade respiratória, obviamente aquela pressão atmosférica não está surtindo resultado. Você tem que administrar numa pressão um pouco maior, entre 18 e 21, tá bom? Próxima questão. Vamos identificar aqui as informações verdadeiras e as afirmações falsas em relação à nebulização. Primeiro, a nebulização consiste numa forma de tratar afecções pulmonares por meio de substâncias especiais associadas ao oxigênio. Vamos pensar. Durante a nebulização, o fluxo de oxigênio não deve ser superior a 5 ou 6 litros por minuto no fluxômetro. Tá certo, gente? Isso aí tá lá no material teórico de vocês, tá? Verdadeiro. O nebulizador deve ser trocado após cada uso. Isso é bem óbvio, né, gente? Tem que ser trocado. Aí depois vocês voltam lá naquela matéria de controle de infecção, como que é feita a limpeza desse nebulizador, tá? Para o próximo paciente, porque ele não é descartável, tá? E cadê onde eu parei? Durante a nebulização, o nebulizador deve ser trocado após cada uso, tá? Mas ele vai ser reutilizado. E o intermediário deve ser trocado quando o paciente estiver de alta ou quando estiver suspensa a terapêutica com nebulização. Correto. Durante a nebulização, o paciente deve ser orientado a permanecer com a boca aberta e inspirar profundamente. Correto também. Então, gente, a menos correta está aqui a letra A. A nebulização consiste numa forma de tratar afecções pulmonares por meio de substâncias especiais associadas ao oxigênio. Porque nem sempre é substâncias muito especiais, né? Não é sempre medicação. Às vezes é só o soro, o oxigênio, às vezes é só para umedecer as vias aéreas, ok? Então, a primeira falsa, todas as outras verdadeiras. Outra, relacionando imagem com o nome. Eu acho que essas vocês devem ter tido mais dificuldades, pois vocês não conheceram os aparelhos, então vamos lá, né? Primeiro aqui. Essa primeira aqui, gente, seria um nebulizador
com máscara. Aqui é a máscara, aqui o canal, isso aqui liga ali para fazer a nebulização, tá? Esse aqui, gente, seria uma fonte, tá? A fonte de oxigênio ao ar comprimido, encontrada ali nas paredes do hospital. Esse segundo aqui, ele estava se referindo apenas a esse reloginho aqui, por isso vocês devem ter feito confusão. O relógio é o manômetro com fluxímetro, tá? Então, esse é o manômetro, você vai medir aqui, ó, a pressão do oxigênio e o fluxímetro, ok? Guardaram aí? Podemos ir para a próxima? Nebulização tem como objetivo aliviar processos inflamatórios, congestivos e obstrutivos. Além disso, realiza a desidratação das mucosas. Gente, é falso, tá? Porque muitas vezes você faz a nebulização para fazer o contrário disso, para hidratar as mucosas, quando as mucosas estão muito ressecadas. A gente que mora aqui em Brasília sabe bem disso, né? Isso é uma questão que quem mora aqui não deveria ter errado. Bem, gente, finalizamos aqui, tá? E vamos passar para o próximo módulo. Bem, pessoal, de exercícios, valendo a presença, frequência, só tinha esses 2 módulos, porque o último módulo eu não coloquei exercício de presença, né? Segunda é a prova de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, podem me procurar. Revisem bem o conteúdo, prestem bem atenção, tá? As questões da prova não vão ser complicadas, vão ser tranquilas. E obrigada a todos e boa avaliação e bons estudos!